Paz e graça, abençoados de Jesus. Tudo na santa paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor é bom. Estou com a Bíblia aberta aqui em Números 16, onde a palavra do Senhor diz assim: O Senhor apareceu toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai vós do meio desta congregação, e os consumirei com um momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos, toda a carne pereça, um só homem indignar-te, mas tu tanto contra toda esta congregação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala toda esta congregação, dizendo: Levanta-te, vós, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã, a Abirão. Após ele foram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desvia vós, peço vós, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis em nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Então disse Moisés nisto: Conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procede. Se neste morrereis, como morrereis todos os homens, e se forem vistos como visita todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, a terra abrirá sua boca e os traga, como tudo que é seu. Vivo desceram ao sepulcro. Então conhecereis que este homem irritaram ao Senhor. Aconteceu que, acabando eles de falar todas estas palavras, a terra estava debaixo deles e se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que praticavam Racorá e toda a sua fazenda. E eles, todos o que era seu, desceram vivo ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram todos no meio da congregação. Eita, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus de poder. Esse Deus é grande, meus irmãos. Não há nada, encoberto diante de Deus que ele não possa revelar, Não há nada escondido diante dos olhos do Senhor. Esses três aqui eram desobedientes ao Senhor. Eles andavam com Moisés, um servo de Deus, guiado por Deus, tinha orientação de Deus na vida desse povo aqui, mas eles eram muito desobedientes à palavra, à voz de Deus, O comando de Deus através de Moisés. Deus usava sempre Moisés, para dar direção a esse povo. Mas pense em um povo desobediente ao Senhor. Esses três aqui, eles contendavam contra Moisés, armava por trás de Moisés, pelas costas, falava mal de Moisés, tramava contra Moisés, duvidava até do poder de Deus, na vida de Moisés. E Deus observando eles. E Deus só de olho neles. Meu Deus. Mas como tem servos desobedientes nessa terra? Como tem filho de Deus que serve a Deus, conhece o poder de Deus e desobedece. Meu Pai, meus irmãos, eu temo
a mão de Deus sobre mim. Eu procuro andar na obediência com o Senhor, porque eu sei que Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Eu sei que Deus é um pai zeloso, que Ele cuida do filho, mas quando o filho está desobediente a Ele, está desobedecendo, está pecando, está errando, mas o Senhor, quando bota as mãos dele sobre aquele filho, oh meu Deus, coitado, coitado daquele filho, daquele servo que brinca com o poder de Deus, né? São pessoas desacreditadas, que servem a Deus, sabe do que Deus é capaz, do que Deus faz e ainda assim bota Deus em prova, ainda assim brinca com as coisas de Deus. Aqui esses três, né? Vivia armando contra um filho de Deus, Moisés. E ai de quem toca, meus irmãos, nos servos do Senhor. Ai daqueles que tocam nos servos de Deus. Ai daqueles que intentam prejudicar aquele que Deus tem algo na vida dele. Quando Deus pegar, quando Deus pesar a mão, só Deus para ter misericórdia, porque Deus aqui, o tempo todo, Deus usava Moisés para este povo, para esses três provocava, queria tomar o lugar de Moisés, queria ser Moisés, mas não era o que Deus tinha com eles. Deus tinha algo na vida de Moisés, mas mesmo assim Deus era na vida daquele povo por causa de Moisés. Olha o que a inveja, meu irmão, leva o ser humano a pecar, a desobedecer, a desacreditar do poder de Deus na vida de um servo, né? E aqui o Senhor falou, muitas vezes o Senhor falou com esses três aqui. Moisés repreendeu esses três, Abirão, Natã e Corá. O Senhor sempre falou, sempre abriu os olhos dele. Deus sempre falou, mas eles não quiseram obedecer. Todos três eram sempre contra as coisas que Moisés fazia. Sempre era contra a direção de Deus na vida de Moisés. Eles queriam fazer do jeito dele, como eles queriam. Mas, meu irmão, quando a gente está no comando do Senhor, sobre a direção de Deus, temos que obedecer. Meu irmão, se tu é um servo de Deus, não brinca. Não brinca com outro servo do Senhor. Procure, meu irmão, a se consertar. Se você estiver errando, se você estiver pecando, servindo ao Senhor, se arrependa hoje, porque a mão do Senhor pesa sim contra aqueles que vai com os filhos de Deus. Aqueles que tramam, aqueles que têm inveja, aqueles que querem destruir aquilo que Deus tem na vida do filho, que não aceita, Deus pega. Deus desce à sepultura. Deus faz ficar em cima de uma cama. Deus permite uma enfermidade até voltar para o prumo, até se endireitar. Deus dá a chance da pessoa se arrepender. Deus dá a chance da pessoa se redimir, se consertar. Mas se Deus vê que não quer se consertar, que não quer se redimir, que quer permanecer no erro ali, Deus abre a sepultura. Porque Deus não vai permitir que o outro vive contra a vida daquele servo que Deus tem algo na vida. Não adianta você tentar contra a vida do teu irmão. Não adianta você invejar o seu irmão. Não adianta você tentar atrapalhar a vida do seu irmão, a intimidade que ele tem com Deus. Porque Deus, ele te dá chance para você se arrepender. Se você não se arrepender, Deus abre sepultura.
porque ele cuida de todos os filhos. Mas quando ele vê que aquele filho está demais, Deus está dando chance ali para se arrepender, se redimir, se endireitar. E Deus está vendo que ele continua no erro, continua pecando, continua indo contra o irmão, com inveja do irmão, fofocando contra o irmão. Deus abre sepultura. Aqui a palavra de Deus é bem clara. O Senhor abriu a cova aqui. Abriu o chão. E Natã, Abirão e Corá foram engolidos vivos. Deus desceu à sepultura, todos os três. Deus abriu o chão e eles desceram vivos. Eles viram a mão de Deus pesar sobre eles. A palavra de Deus é bem clara. Deus é sim, sim. Ou você é sim, sim com Deus, ou você é não, não. Então, meu irmão, obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça ao Senhor. Quando o irmão te der uma repreensão, quando o irmão te chamar atenção com algo de Deus, obedeça. Não pague para ver. Não duvide do poder de Deus através daquele irmão, daquele servo ali do Senhor que está falando com você. Não olhe para ele, para quem ele é, para quem ele foi. Olhe para o que Deus está te falando. Viu? Porque mesmo você sendo servo, você sendo serva, se você estiver na rodinha ali, se juntando ali para falar do teu irmão, contendendo contra ele, que você não sabe a intimidade dele com Deus, você não sabe como é a vida dele com Deus, você não sabe as lutas que ele passa, as pelejas que ele passa, para ele chegar até onde ele chegou, para ele ter aquela presença. Você não sabe quantas madrugadas ele desceu de joelho, quantos jejuns ele fez para ter a presença de Deus, para ter algo de Deus, para ter intimidade com Deus. Então, cuidado com que você abra a boca para falar do teu irmão. Cuidado, porque Deus está te observando, Deus está te vendo e Deus não vai deixar impune. Que Deus vê que você está demais, que você está pecando, está desobedecendo, que você está indo contra o filho dele, o servo dele, que é fiel, obediente a ele. Ele faz aqui a mesma coisa que ele fez com Datã, Abirão, abriu e Corá, abriu o chão, abriu um buraco e todos os três desceram vivo e foi engolido pela terra. Eles viu de olho aberto a mão pesada de Deus sobre ele. Ele sentiu o castigo de Deus ali, a punição de Deus sobre a vida deles. Porque eles não quiseram obedecer a voz de Moisés, a direção de Moisés. Eles fizeram até prova com Deus, botando Moisés à prova. Tanto que Moisés, se vocês meditar lá na palavra, Moisés chamou todos na frente da congregação e falou que se fosse de Deus, Deus naquele momento, Deus ia falar quem era que estava falando a verdade, quem era que Deus estava separando ali. Deus mandou Moisés afastar um pouco e eles viram o que foi que Deus fez ali, naquele momento. Ele viu o fogo de Deus consumindo ali. Deus desceu com fogo. Você que é desobediente ao Senhor, que está na rodinha falando do teu irmão, contendendo contra ele, com inveja da unção que ele tem, com a busca que ele tem com o Senhor, você não quer que o fogo do Senhor desça sobre você não, né? Então se endireite hoje, se corrija hoje enquanto é tempo, porque o Senhor está avisando. Não brinque com os meus filhos, não toque neles, cuidado com o que você fala deles, porque Deus tem um cuidado com cada um dos filhos. Mas Deus é um pai que corrige. Você nunca sentiu, nunca ouviu, nunca teve a correção do teu pai, não? Pois fica ligado no Senhor.
porque o Senhor desce a mão. E você não vai ter como, não vai ter para onde correr. Eu, meu irmão, eu quero estar sobre as mãos de Deus, Ele me protegendo, Ele cuidando de mim, Ele me guiando pelos caminhos dEle. Não estar sobre as mãos de Deus, me castigando, pondo a mão em cima de mim para me castigar por algo. Deus me livre. Deus me livre. Porque quando o inimigo age contra nós, a gente usa a autoridade que Deus nos deu para repreender o mal. E o mal cai por terra. Mas quando a gente está sobre a mão do Senhor, que a mão dele pesa sobre nós, em algo que a gente está errando, em algo que a gente está pecando, como é que a gente vai escapar da mão do Senhor? Como é que a gente vai sair das mãos do Senhor? Ou se endireita, ou o Senhor abre o chão, ou o Senhor desce a sepultura. Quem está falando aqui é a palavra, não sou eu. É a palavra que está falando para mim e para você. Temos que ter muito cuidado quando a gente vai contra o servo de Deus, falar do servo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que só em você, só o seu pensamento, se não for do agrado de Deus, você já está pecando. Então, cuidado com o que você pensa, com o que você fala do servo de Deus. Porque você não sabe como é que Deus é com ele. E quando a mão do Senhor pesar, quem vai sofrer as consequências é você. E é que o Senhor sempre é a favor daqueles que é obediente a ele. Ele sempre vai cuidar, sempre vai livrar daqueles que obedecem a ele. Mas quando sai do prumo que o Senhor fala para se endireitar, o Senhor fala uma vez, fala duas, fala três. Se a pessoa não se consertar, aí o Senhor age. Ele entra com a providência dele, ele desce a mão, ele pega de jeito. E aí, meu irmão, só Jesus mesmo na causa. E Deus era com Moisés. Deus era com Moisés, falava com Moisés. Tudo Moisés ia ao Senhor. Tudo Moisés colocava nas mãos do Senhor. Tudo Moisés apresentava ao Senhor, todas as causas dele. Moisés guiou um povo rebelde, um povo que murmurava o tempo todo, um povo desobediente. Deus tinha uma promessa linda na vida desse povo, mas por a desobediência, eles não chegaram nem na metade do caminho da terra prometida. Porque a desobediência foi tanto que muitos nem viram, nem chegar na terra prometida. Porque murmurava, era desobediente à palavra. Meus irmãos, quando a gente é desobediente ao Senhor, a gente não tem nada de Deus, não adianta. Quando a gente é desobediente à palavra de Deus, não adianta que a gente não consegue nada com o Senhor. Porque tem muitos, meus irmãos, que andam enfermos. Porque tem muitos que não é abençoado, não prospera. Porque tem muitos que trabalha e nada tem, nada consegue. As coisas Deus não multiplica aquilo. Por causa da desobediência. Porque não está nos caminhos do Senhor corretamente. Porque não está fazendo a vontade de Deus. Fala de Deus, prega de Deus, mas não serve a Ele de verdade. Fala do Senhor, mas não tem intimidade com Ele. E fica ali, ó, na balança, não sai nem para lá e nem para cá. Deus deixa ali, ó, fica ali. Mas você já percebeu que o servo obediente, Deus ele multiplica até aquilo que é pouco. Deus multiplica. Tudo que bota a mão, Deus prospera. Anda cheio de saúde. Olha Moisés, a palavra de Deus diz que ele morreu com 100 e poucos anos. E era um homem cheio de saúde. Moisés era um homem cheio de saúde, na idade avançada, meus irmãos.
Moisés era um homem cheio de saúde. Hoje em dia, meu irmão, minhas irmãs, qual é uma pessoa de idade avançada que tem saúde perfeita? É difícil a gente ver. Geralmente chega na certa idade, é com a doença ali, com a dor aqui. E Moisés não. Moisés chegou na idade avançada, com saúde, que a própria palavra de Deus fala. Tem um nomezinho que eu não estou lembrada agora. Que ele chegou na velhice cheio de saúde. Vigor. Com vigor. Ele chegou na idade com muito vigor. Isso, meus irmãos, é uma pessoa ser obediente ao Senhor. É fazer as coisas de Deus com amor, com temor, com obediência, com respeito às coisas de Deus. Obedecer ao Senhor, ser um servo de Deus, não é só pregar a palavra, não. É amar o irmão, é não invejar as coisas dele, é não querer ser ele, é não querer estar no lugar dele. É pregar a palavra com verdade, é ter intimidade, é ser obediente, é ajudar o próximo como a si mesmo, é não ter rancor, não ter ódio no coração. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o amor de Deus que está dentro de nós. E temos que ser assim para agradar a Deus. Temos que ser obedientes ao Senhor. Não importa o que a gente passa, meu irmão, na presença de Deus. Não importa. Temos que servir a esse Deus de verdade. Não adianta você falar que serve a Deus, que fala de Deus, mas não obedece a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu estava com a palavra, eu tinha meditado, meus irmãos, de uma palavra, outra palavra, da parte de Deus para pregar para vocês. Mas Deus me deu hoje, mudou a pregação. É porque Deus está falando com alguém. Deus quer conserto. Deus está falando hoje com alguém. Eu creio que esta palavra hoje não foi em vão. Tudo tem um propósito de Deus. Deus, antes de fazer, Ele avisa. Deus, Ele não faz nada na vida do servo, do filho, sem antes avisar, sem antes dar um sinal. Tem gente que brinca com as coisas de Deus. Fala de Deus, mas não tem noção desse poder, do que Deus é capaz de fazer. Tem gente desacreditado demais servindo a Deus. Está perdendo a noção. Meu Deus. Meus irmãos, eu posso passar pela luta que for. Eu posso ser afrontada. Eu posso ser atribulada. Eu posso ser... Pode vir o que vier para mim. Mas eu continuo ali. Na obediência com meu Deus. Na posição que o Senhor quer que eu esteja. E se o Senhor me usar com palavras duras, para quem quer que seja, eu vou falar. Eu vou falar, porque quem me justifica é Deus, não é o ser humano. Goste quem gostar. Deus fala as palavras macias, sim, mas Deus também fala palavra dura, palavra de conserto. A palavra de Deus é como a espada de dois gumes. Ela entra cortando. Não fique pensando o filho que só vai receber palavras macias, não. Porque na hora que Deus quer falar duro, Deus fala. Quando Deus quer botar no prumo, Deus fala. Quando Deus quer que aquele filho tenha conserto, Deus fala. Agora cabe a ele a botar em prática o que Deus está falando. Porque ele não vai querer pagar para ver a mão de Deus pesando sobre ele. Amém? Medite lá, meus irmãos, em Números 16, porque a palavra de Deus aqui é rica. Aqui tem muita direção da parte de Deus para mim e para você. Muitos ensinamentos, né? Que Deus está sempre falando conosco. Deus está nos mostrando, nos ensinando como se consertar, né? Como nos endireitar na presença dele. Eu, meu irmão, eu jamais
eu vou sentar com alguém para falar de outro irmão, me reunir, fazer uma rodinha ali, para estar contendendo contra o outro irmão. Aqui, Abirão e Natã, os três aqui, e Corá, sabe por que desceu os três juntos na cova, chão adentro? Porque todos os três estavam compactuando com os mesmos erros. Um chamou o outro. E quando a cova foi aberta, desceu foi os três. Deus não livrou nenhum dos dois. Não só foi um, não. Foram os três. Sabe por quê? Porque a partir do momento que um se reúne, escuta o outro falar mal daquele irmão, Deus não está olhando só para um, não. Deus está olhando para quem compartilhou, com quem ouviu, com as fofocadas, com as mentiras, com os levantes contra o servo de Deus. Então Deus não perdoa. Deus não leva só um, não. Deus leva os três, como aqui Deus fez. Se um aqui tivesse calado, não tivesse compactuando com a contenda dos dois, só ia os dois. Por que Deus desceu a cova com os três? Porque todos os três estavam falando de Moisés por as costas, pelas costas. Estava armando contra Moisés. Queria estragar o ministério de Moisés com Deus. Tinha inveja, tinha raiva, porque Deus usava Moisés. Deus usava a boca de Moisés. Deus dava direção a Moisés. Então eles três não aceitavam. Eles três não gostavam. Eles faziam de tudo para destruir Moisés. Mas Deus foi na vida de Moisés. Assim Deus é na vida daquele que é obediente a ele. Então, se aquele outro está indo contra aquele que Deus tem um cuidado, que é fiel a Deus, Deus abre o chão e ele desce. E quem tiver com ele compartilhando com as contendinhas dele, vai, seja lá quem for, a quantidade que for, Deus permite que desça todo mundo, se não se consertar. Amém, glória a Deus. Que Jesus continue abençoando a vida dos meus irmãos. Continue, meus irmãos, na obediência, porque vocês só têm a ganhar com Jesus. Continue servindo a este Deus com verdade. Não brinque com as coisas de Deus. Continue no caminho correto. Não importa o levante que venha. Não importa, meu irmão, as afrontas que venha para você. Não importa quem queira te prejudicar. Porque se você está na obediência com o Senhor está cuidando de você. E ninguém vai te tocar. Ninguém vai atrapalhar o teu ministério com o Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra hoje falou teu coração. A palavra te abençoou nesta noite. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando ao coração de cada um de vocês, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém?